Olá, boa noite. Boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu os efeitos das emendas à Constituição do Estado de Goiás que estabeleceram teto de gastos correntes. Para a Procuradoria-Geral da República, essas emendas violam a competência da União para editar normas gerais e definir os limites de despesas com pessoal e os recursos para a saúde e educação. A repórter Daiane Garcês acompanhou e tem outras informações dessa sessão. Boa noite, Daiane. Boa noite, William, a Érica e a todos que nos acompanham nesta quarta-feira aqui na TV Justiça. Exatamente isso. O Ministério Público Federal, na ação, foi bem taxativo, se posicionou da seguinte forma. Os temas tratados nessas duas normas, nessas duas emendas, direito financeiro, valores a serem gastos com saúde e educação, valores mínimos nessas duas áreas e também os limites de gastos com o pessoal, são temas que são de competência da União e não da Assembleia Legislativa lá de Goiás, como ocorreu. Veja agora os detalhes do julgamento na reportagem. As emendas determinaram limite de gastos correntes dos poderes estaduais de Goiás até 2026. Uma delas excluiu os pagamentos com inativos e pensionistas das despesas com pessoal. A outra retirou os gastos com saúde e educação da receita efetiva e, no lugar, considerou os limites gerais do teto do valor usado no exercício anterior, o que, para o Ministério Público Federal, reduz os investimentos nessas áreas essenciais. Além disso, para a Procuradora-Geral da República, este é um tema de competência da União para definir as regras. E ainda que a União tenha explicitamente promovido a desafetação tributária ao instituir um novo regime fiscal por meio da Emenda Constitucional 95, não estendeu esta mesma possibilidade para os estados, para o DF e para os municípios, de onde se conclui que estes últimos entes federados continuam vinculados aos gastos mínimos constitucionais estabelecidos para os setores de saúde e de educação. O relator, ministro Marco Aurélio, após analisar cada dispositivo questionado, deferiu parcialmente a cautelar. Deferindo parcialmente a medida cauteladora para suspendendo a eficácia do artigo 113, parágrafo 8º da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas emendas 54/2017 e 55/2017, afastar até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade. O ministro Alexandre de Moraes votou pelo deferimento integral e foi acompanhado pela maioria da Corte. Ao apresentar o posicionamento sobre o caso, ressaltou que o Estado de Goiás não só criou um regime fiscal próprio, como fixou normas que vão na contramão da legislação federal. Houve, por parte do Estado de Goiás, a proclamação da sua soberania no sentido do sistema financeiro, mas não para melhorar a responsabilidade fiscal. E nós tivemos duas sessões aqui discutindo, ainda não encerramos a análise da lei de responsabilidade fiscal, mas com já decidida ampla maioria dos dispositivos constitucionais. Aqui houve uma burla, ou pelo menos a tentativa de burlar a lei de responsabilidade fiscal. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, também acompanhou a sessão plenária de hoje e tem mais detalhes para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. O julgamento do uso de aeronaves para pulverizar inseticida contra o mosquito da dengue também foi terminado, foi julgado hoje, né? Foi concluído na sessão plenária de hoje à tarde. Um julgamento que começou em abril de 2019, quando vários ministros já haviam julgado, mas acabou sendo suspenso em razão de 4 correntes que foram abertas acerca da constitucionalidade da norma e para aguardar os votos do ministro Celso de Mello e ministro Dias Toffoli, que acabaram proferindo seus votos hoje, chegando à conclusão de que sim, as aeronaves elas podem ser utilizadas para a pulverização de inseticidas no combate à proliferação do mosquito, do vetor, né, das doenças causadoras da dengue, chikungunya e do zika vírus, o mosquito Aedes aegypti, desde que haja previamente uma autorização, uma prévia autorização, seja da autoridade sanitária, seja da autoridade ambiental. Essa foi a decisão que se chegou no plenário do Supremo Tribunal Federal nesta tarde, a partir de um voto médio que foi estabelecido entre os ministros. A ministra Carmen Lúcia, relatora dessa ação direta de inconstitucionalidade, votou lá atrás, em abril de 2019, entendendo que
a ação deveria ser julgada procedente, tal como a Procuradoria-Geral da República havia proposto. Segundo a PGR, haveria necessidade de declarar a inconstitucionalidade desse tipo de pulverização, porque um dos motivos, não haveria uma comprovação, uma eficiência nesse método cientificamente comprovado, mas havia sim uma potencial vulnerabilidade de colocar em risco a saúde da população e também um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E nesse sentido, a ministra Carmen Lúcia votou pela procedência total da ação. Ficou vencida solitariamente a ministra Carmen. O ministro Alexandre de Moraes também votou em abril e abriu a primeira divergência, entendendo que não havia qualquer inconstitucionalidade na norma, até porque o próprio dispositivo questionado previa essa autorização da autoridade, a aprovação da autoridade sanitária no uso da aeronave e também a aprovação mediante uma comprovação científica. Então, para o ministro Alexandre de Moraes, Marco Aurélio Gilmar Mendes e ministro Luiz Fux, não haveria qualquer inconstitucionalidade. Naquela ocasião, o ministro Edson Fachin, ministra Rosa Weber, ministro Luiz Roberto Barroso e com o voto hoje do ministro Dias Toffoli, uma terceira corrente se firmou e acabou vencedora, no sentido de que pode ser utilizada a aeronave desde que é aprovado pela autoridade, tanto sanitária quanto ambiental, uma aprovação prévia para o uso dessas aeronaves. E naquela ocasião, o ministro Ricardo Lewandowski deu interpretação, julgava parcialmente procedente para retirar a expressão dessa dispersão por uso de aeronaves para que pudesse ser feito o combate ao Aedes aegypti por outros meios, como o fumacê, por exemplo, que já é utilizado, mas que não por aeronave. Nesse sentido, o ministro Celso de Mello hoje votou acompanhando o ministro Ricardo Lewandowski. Como para a declaração de inconstitucionalidade de uma norma ou para se dar interpretação conforme, como foi o resultado final, são necessários no mínimo 6 votos, o ministro Dias Toffoli chegou, né, e os ministros todos chegaram a um voto médio, mais aproximado àquela corrente da interpretação conforme, e decidiram que é possível sim, condicionadas a essas duas circunstâncias, aprovação prévia e inafastável, autoridade sanitária e ambiental. Karina, hoje nós tivemos uma sessão extraordinária iniciando pela manhã, né? Essa situação se repete amanhã ou não? Não. A extraordinária foi marcada somente para quarta-feira pela manhã. Na tarde de hoje é a sessão ordinária e amanhã tem sessão também, como todas as semanas, a partir das 14 horas, a gente acompanha no direto do plenário. Ok, obrigado pela sua presença. A gente se vê então amanhã. Amanhã à tarde.